Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. É o 6º episódio da Reforma do Balanço. Só que hoje tinha uma novidade tensa. Ai. A gente vai gravar agora um service sincerão do balanço. Eu não sei se eu tô pronto pra isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos achar cobras e lagartos lá? Quem sabe? Não sei. Aloha, Marujo, bem-vindos a bordo. E a gente aqui em Salvador não pôde se conter e recebeu uma missão muito interessante. Fazer um survey sincerão do veleiro balanço aqui do nosso amigo Adriano. Isso é um detalhe, o barco não está à venda, então a gente vai ter só para fins didáticos e aí aproveitar a oportunidade também para o Adriano saber o que ele precisa fazer a mais. Pelo jeito não sobrou muita coisa, porque a reforma aqui tá grande, tá boa e já faz o quê? Mais de 30 dias do barco no seco. E aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer aquelas entranhas do Senhor Balanço. Não está vendo. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de fazer uma inspeção num barco fora da água para mostrar para vocês. Então, normalmente a gente mergulha e acaba não conseguindo fazer esse material para mostrar o que a gente olha embaixo da água. Uma das coisas bem importantes é o estado geral do pé de galinha e da bucha do hélice, que, se for rabeta, também é a mesma configuração. Você precisa olhar direito como que está essa obra aqui dentro da água, que tem aquela parte de circulação, né, de fluxo de água dentro da rabeta, a parte dos anodos, e isso é visto bem tanto quanto a rabeta quanto o pé de galinha. Vê se não tem folgas. Olha aqui, essa bucha tá legal. A porca aqui, ó, ela tem uma certa folga no aperto, mas ela tá presa no eixo. Esse hélice aqui vai ser substituído também, já tem alguns pontos de eletrólise, mas é muito pouco. Essa é uma outra inspeção que tem que ser feita com bastante cuidado e essa peça precisa estar bem limpa. Então essa peça é comum, às vezes por falta de anodo, às vezes pela própria deterioração natural dela, ela começar a corroer, a ter pontos de eletrólise. E isso vai ficando fino, vai sofrendo, começa a ter algumas quebras na borda. Então isso é bem importante você observar. Não é um item tão caro assim, não é um item de uma solução muito complicada de fazer, mas é importante você saber que essa peça está bem. E quando você vai fazer uma inspeção do eixo, você também precisa verificar os anodos. Aqui está feito um serviço que realmente chama a atenção. Na intenção de segurar o anodo no lugar, os caras colocaram uma braçadeira de inox por cima do anodo. Isso aqui vai ajudar a fazer a função, mas normalmente vai corroer um pouco mais o anodo. Esse aqui já precisa de substituição, uma vez que está gasto aí mais de 40% da sua massa. E é muito comum aparecer pontos de eletrólise quando você tem uma falha da parte de anodos próximo às buchas, próximo à entrada aqui. Então é bom você rodar também com o eixo bem limpo e não ter escoriações, brocas, assim, buracos. E se houver aqui em alguma parte, isso já é sinal de que o eixo está sofrendo por algum motivo de fuga elétrica, eletrólise ou simplesmente falta de anodo. Um dos pontos de inspeção que está sendo feito aqui, uma vez que o barco está fora da água e nosso amigo está preparando o barco para grandes travessias, e é uma manutenção bem importante, hein? Uma reforma a ser feita pelo menos a cada 10 ou 20 anos. Foi removido o leme para fazer a inspeção de como está o eixo aqui, quanto à eletrólise, se tem alguma trinca. Como que está o quadrante dele, isso a gente sempre entra lá por dentro dos buracos para conseguir enxergar essa peça, que é o quadrante, onde vai os cabos para fazer o governo do leme. Então essa inspeção é bem importante e a gente vai te mostrar por quê. Então essa peça é o quadrante, que normalmente é bem difícil em alguns barcos você fazer o acesso para fazer a inspeção. A gente já vinha acompanhando, em algum momento ele passou essa graxa para tentar proteger, e aqui ele está fora, então vai ser muito fácil mostrar para vocês o que é para ser de fato a inspeção. Esse é um quadrante que está há quase 40 anos aqui trabalhando e já sofreu muito aí aqui por cima acaba entrando água salgada, água doce, fica num lugar difícil de fazer limpeza e o cuidado. Então olha o que aconteceu. Ele vai causando esse tipo de corrosão, vai afinando a guia dos cabos aqui, e ele vai se tornando cada vez mais frágil. E que quando você começa a pegar ondas maiores, isso aqui facilmente pode quebrar
rachar e você ter um problema, que daí vai cair os cabos do comando. E por isso é muito importante você ter tanto o cuidado com essa manutenção, quanto saber aonde está a sua cana de fortuna, para quando isso acontecer, você poder encaixar ela e conseguir sair dessa fria. Aqui já deu para ver então bastante oxidação e deterioração, não só oxidação, soltando pedaços, fundindo peças. Então, de fato, vai ser necessário fazer a substituição deste quadrante. Por enquanto, fora o improviso no anodo que não parava quieto que eu fiz lá no campinho, eu saí ileso. Não, tá fazendo isso. Mostrar pra ele. Cara, não dá pra mostrar esse homem aqui, que é o seu Romeu. Não dá pra deixar de mostrar que é um artista aí, ó lá. Vocês não imaginam que isso aqui é uma técnica de colagem, um degrau envergado para fazer a colagem e a laminação. Essa era uma das peças que também estava avariada ali, que a gente tinha uma certa insegurança para entrar no barco. Então isso é importante observar. Lógico, não é uma coisa muito simples de fazer, você precisa de um bom profissional e é de grande importância você ter um acesso seguro para dentro do seu barco. Mas calma, você ainda vai me ver apanhando, vai rolar. Então aqui está o leme, que é do balanço. Então foi tirado aqui o quadrante para conseguir descer o eixo do leme, e aqui a gente faz uma inspeção bem severa. Isso normalmente não é possível fazer no surf, gente, porque a gente não sai desmontando o leme, quadrante, tirando o eixo. Então a gente faz essa observação aqui com uma certa dificuldade para esse espaço, que é aqui onde a parte que sofre mais a fadiga. Essa aqui é a parte onde mais sofre com eletrólise e fadiga, que é o ponto que realmente sofre todo o esforço do leme. Isso aqui é feito com 2 mancais lá no barco. Então, o que a gente faz no survey é ver essa folga dessa bucha, se ela não está batendo, e em alguns casos ela pode estar muito apertada, se não for ser feita com um material adequado. E aí ela pode até prender, como aconteceu com o barco dos nossos amigos aí. E isso também causa grande erosão, assim, erosão não, corrosão. Causa grandes corrosões em formas de erosão que penetram e fragilizam a peça nesse ponto. Aqui a gente fez uma boa limpeza, inspecionou, tinha algum ponto de deterioração, né, de corrosão, mas nada muito grave ainda devido à espessura do eixo do leme. Uma outra coisa que a gente observa é toda a superfície do leme para ver se não tem rachaduras ou até osmose, tem aquelas protuberâncias assim, que já é parte da osmose. Aqui foi aberto para fazer uma drenagem, porque tinha bastante água dentro do leme, e foi feita essa vedação em cima, e foi aberto para fazer essa drenagem e secar. Então, para vocês entenderem, o quadrante vai nessa parte aqui, dentro lá, né, do barco, numa parte da estrutura, e essa ponta aqui sai no convés. Então essa aqui, ó, o tamanho da peça para fazer a força de arrasto de uma peça desse tamanho. Lembrando que é nessa peça aqui também que se prende o braço, o atuador do piloto automático. Então sofre mais um esforço ainda também com a atuação de um pistão hidráulico aqui forçando ela o tempo todo. É uma peça bem importante na manutenção da embarcação. É legal ter a opinião do Fabrício, que é quem tá fazendo o serviço, a minha e a do Jack também, conta muito, claro. A gente tá aqui, mas eu tô achando isso uma verdadeira sacanagem, porque todos os problemas que eu conhecia do balanço já estão praticamente resolvidos. E uma delas era esse baú, essa parte do motor. Normalmente você precisa que ela seja estruturada, que ela seja resistente, porque ela não tem só a função de proteger o motor ali, ela faz parte de um móvel importante de acesso ao barco. Os degraus são fixos nessa peça, então se ela não estiver bem estruturada, ela sempre fica molenga e vai danificando cada vez mais, e você pode sofrer um acidente aí até que consideravelmente fatal. Minha amiga Ana vai ficar muito feliz com um espelho na porta do banheiro. E lá, aqui a escada, né? E a tampinha do motor. Estamos na Bahia, oxi, vamos lá. Estamos aqui exclusivamente para mostrar as reformas do balanço. E aí temos aqui as portas de armário,
que, pô, a gente vai invernizar todas. Tem uma que tinha quebrado, quebrado mesmo, assim. A lateralzinha aqui, onde pega isso aqui, ó. E aí ele fez outra que ficou 10. E aqui é a outra parte do baú lá, que tá com epóxi. Agora falta lixar, né? Aí vai passar o verniz, vai ficar bonitinho, espalhado. Vamos voltando pro balanço, porque tem muita coisa inacabada pra ver lá ainda. Muita coisa pra achar de errado também. Uma outra coisa que a gente tem bastante dificuldade de observar embaixo da água é osmoses. Você vê que esse barco ele já tinha sido feito um tratamento de osmose, tinha sido passada essa pintura Copper Coat, e agora, quando foi fazer aí, eu acho que em torno de uns 5, 6 anos depois, apareceu novos pontos de osmose, e onde foram tratados e laminados novamente e agora repintado. Mas sobrou bastante fibra ainda original, que possivelmente daqui mais alguns anos pode aparecer pequenos pontos de osmose. Então isso é meio que uma coisa que às vezes as pessoas se apavoram muito, mas existem pontos e pontos de osmose. Quando a gente já não consegue identificar, isso é tranquilo de resolver, porque são pequenos buracos que você faz uma pequena escariação e resolve. Agora a gente vai mostrar o ônix, que são algumas laranjas e limões espalhados pelo casco, e isso vai dar um certo trabalho, e aí sim é bom você se apavorar um pouco. Aqui são outros pontos bem importantes da inspeção, que é a qualidade dos passa-cascos. Normalmente a gente raspa isso bem de maneira que apareça o metal e vê se não tem a parte de deterioração dele, que não é nem buracos, assim, ele acaba transformando num material menos nobre, vai perdendo o cobre, o zinco. Então quando o material estiver meio rosado, isso é sinal de uma deterioração bem severa, e isso vai tornando ele farelento, assim como uma cerâmica bem frágil. Aqui a gente já tinha arrumado bastante coisa. Eu quero ver é lá em cima que tá tudo desmontado aí. Bora ver o balanço todo desmanchado. Cadê? Não tem um degrau. Todo desmanchado lá dentro. Vem que eu seguro. Tá faltando um degrau aí. Vai sair falando graça aí. Com a canela. A gente subiu, eu estava pronto para levar um golpe fulminante de sinceridade do Server Sincerão, mas estava prestes para acontecer algo muito importante, mágico, e que todos precisávamos parar para ver. Vamos pintar as linhas do costado do balanço. Ele vai ter uma cara nova, para marcar esse momento novo do canal e das nossas vidas também. Essa vai ser a primeira pista da nova cara que ele vai navegar para os próximos anos, em direção a histórias ainda mais incríveis. Tá ficando lindo, né? Quando tirar a faixa depois, acho que hoje ele vai tirar, né? Tem que tirar enquanto tá fresca, seca, fica, né? Se não cola e você pode rasgar, quebrar a tinta. Fiz um time-lapse bem legal, parece que é muito fácil e rápido. Pô, assim, ó. Tá, não é fácil, mas essa é a parte fácil. Preparar tudo para esse momento em que a tinta bate na fibra, que é o verdadeiro segredo da pintura. E não é algo fácil, pelo menos de fazer bem feito. Não é só um momento lindo dentro da minha expectativa, porque o pôr do sol resolveu fazer uma moldura também. O que iríamos ver durante dias estava só na imaginação, mas aos poucos se tornava realidade, a cada fita que tirávamos do casco. A primeira coisa que vimos já era para se emocionar. A linha branca de baixo estava lá, perfeitinha. Mas ainda tinha outra para ser desnudada. Depois da chuva, da preocupação, de juntar a grana, das coceiras de fibra de vidro, da ansiedade, cada fita que sai é como um verso de um poema. E eu preciso aqui agradecer mais uma vez a todos que apoiam o canal. Cara, o mais difícil é botar essa fita aí. Fazer certinho. Pronto. Ah, tá. Só me diga uma dúvida. Parabéns, cara. Ficou massa.
Pô, isso vai ser... Vai ser? Não, tá, né? Tá ficando, Tá. ficando. Não, tá, pô, cara, pô. Parabéns pra equipe aí, hein? Valeu. Nossa, cara. Pô. Claro, ainda faltava a proteção de cima. Mas nessa altura a gente já sabia que tinha dado certo. Ainda faltam os adesivos, o convés. Falta ainda muita coisa. Mas um dos segredos é comemorar pequenas etapas, uma por vez. Se não muito na vida, parece impossível de ser atingido. Essa parte de cima ainda precisa ser polida. Quando isso acontecer, ela vai ter ainda mais brilho e vai combinar melhor com as partes que foram pintadas. Tá muito lindo. Que massa, meu. Muito obrigada. Parabéns, cara. Tava comigo, não, né? Parabéns. Vamos ver, peraí. Foi um dia pra comemorar, pra ficar com a alma mais leve. De ficar feliz tomando uma cerveja no pôr do sol com os amigos. Estava uma noite linda também. Na verdade, a comemoração foi além de uma cerveja só. Ter amigos é vida. Olha só. Esse é o Mutuca, o menino mais eficiente de todo o Brasil. Aí. Ponta firme. Renato. Plotzinski finalizando o imposto de renda. Olha a alegria da criança. Flex, flex. Velho Jacksons. Quanto? Quanto que falta para nós comprar esse barco? Falta só um pouquinho. Angel, nossa rainha. Essa é a Dani, que derramou farofa no chão e agora tá A limpando. Dani é o amor da nossa vida, que traz muita energia e alegria e diversão. Mas eu descobri que eu também sou chique dentro. Você é muito chique, cara. Amiga. Não, se as pessoas vissem o tênis que você chegou hoje, elas iam ver. Ó, eu achei o tênis dela, por acaso o Eu tênis tô dela tá trabalhando aqui, pra ó. isso. Dá licença, Esse é um catamarã Hotel 5 estrelas. Eu vou dar um espio aqui que eu consegui até montar o meu ateliê de costura. Organizado, sucesso, bonito, gostoso. Olha só. Máquina de costura, todas as coisas aqui, lugar para sentar e encaixar as perninhas. Os tecidos ficam ali organizados. A Marisca tá gostando de se olhar no espelho aqui, ó. Sucesso total. Cheio de armários e gavetas. Essa é a Suite Master. Vem, vem, Marisquete. Uhul! Foi uma semana para se acostumar com algo muito acima das atuais possibilidades. Uma receita para angústia futura, com certeza. Mas, se você tem a grana, o Jack e a Angie estão vendendo esse catamarã absurdo e vale muito a pena. Hoje eu tenho a impressão que a gente vai retocar os copper coat aqui que falta. Na pintura aqui que... Onde pegou aqui um pouquinho, onde escorou, ali no túnel do Leme, que na verdade nunca foi pintado, porque eu não tinha acesso. E o Leme mesmo, deixa eu dar uma olhada como é que tá o Leme lá. E eu quero ver se a gente troca o hélice hoje, vamos ver. E tem que pintar ele também, de repente pode rolar hoje, vamos ver. Se o tempo deixar. O Leme ia sendo pintado com copper coat novamente, após fechar a entrada de água. A avaliação geral é que o eixo, por ser maciço, aguenta mais uns 10 anos. Mas o ideal é quando eu subir de novo e sempre olhando. Essa aqui ele já passou, ó. Parece que não é nada, né? Mas é só a primeira demão. Parece que não funciona nada, que deu algo errado na primeira demão, assim. Mas aí ela gruda mais na segunda, na quarta já cobriu inteira, né? Aí, se puder, dá mais algumas. Então eu deixei o hélice aqui, pra quem lembra, que apareceu outro episódio. Olha lá, novíssimo. 11 por 18. Mentira, 16 por 11. 16 por 11. Show. Interior, ó.
Tava horroroso, mas já tinha alguma coisa aqui, ó. Duraria mais até alguns anos. Mas vamos tirar pra não ter erro. Eu tô trabalhando aqui, aí vem uma mensagem do Fabrício. E aí eu tenho que sair correndo pra lá, porque eu preciso gravar uma parte importante, né? Da reforma, ou tomar alguma decisão lá. Então eu vou indo voltando várias vezes, o que tá sendo um exercício. Vocês devem ter notado que trocou o apresentador também aqui, ó. Fiz a barba. Ó, rampinha íngreme aqui pra subir. Já é exercício. Eu devo fazer essa subida aí, ida e volta, sei lá, 8 vezes por dia. Sei lá. Esse foi um dos motivos também de ter contratado alguém, não ter feito eu, né? Em primeiro lugar, porque vai ficar mais bem feito. Outro, mais rápido, porque tem uma equipe ali que já tá pronta, né? E muito melhor, né? O cara tem experiência incrível. Vai demorar um monte e eu preciso editar, né? Por causa do canal hoje também. Tem muitos compromissos, assim, online e tal, né? De edição, né? E tal. Chegando lá, surpresas na porca do hélice. Não queria sair de jeito nenhum. Conforme a gente soltava, apertava, ia limpando uma sujeira que saía dentro dela, ia indo, mas não era fácil. Precisamos pegar uma ferramenta emprestada para conseguir tirar. Estava aí há uns 4 anos, desde que troquei o motor. Ó, o hélice é preso aqui, é cônico, ele vai encaixado, aqui já é difícil sair por conta própria. Aí tem essa porca com um pino aqui que segura ela. Tivemos que utilizar mais força, mas aí precisa tomar um certo cuidado para não empenar o pé de galinha ou o eixo. Ainda assim, com uma alavanca maior, não saía fácil. Só com paciência, a gente ia tirar essa porca sem ferrar com o eixo. Um dos motivos dela ser de bronze ou latão, metais não tão duros, e não de inox, é no caso dela emperrar assim, ser possível tirar sem machucar o eixo. Usamos bastante desengripante e mais força. Um jeitinho, mas ainda assim, força. Estava indo, só precisava de alguma paciência. Esse movimento de apertar e soltar é limpando o que for que estivesse lá dentro. Vai, volta, limpa, vai, volta. Saiu! O problema era a própria rosca da porca que havia deteriorado. Essa era a sujeira que saía. Dava para ver que lá dentro o metal estava meio rosado, o que é um mau sinal. Ia precisar fazer uma porca nova, provavelmente tirar o eixo para isso. Mas era bom testar já o hélice para ver se ele veio certinho, se encaixa bem. Bem-vindo ao balanço. O hélice antigo era de 2008, tinha 17 anos. Mas aguentaria mais um pouco. Acho que dá para dizer que um hélice bem cuidado, que não bateu em nada de um jeito muito feio ou teve sempre um anodo por perto, dura aí uns 20 anos. Limpamos bem todos os metais para usar depois uma tinta muito especial que a gente vai colocar aí ainda. Eu achava que o hélice novo era um pouco maior, mas na verdade eu não tenho tanta certeza. Talvez o passo seja diferente. De qualquer forma, esse novo foi calculado exatamente para o conjunto aqui no balanço. Olha lá, meu. Só dá pra ver a fronteira aqui do que tá polido e do que não tá. Cara, tá ficando muito lindo o balanço. Cara, a rabada tá boa, hein? É um prato, cara. No arrependimento de quem pegou o estrogonofe. Pegou estrogonofe. Nada contra o estrogonofe, deve ser bom, mas... Tá bom, pelo amor mas- de Deus, cara, não se compara. Já é quase virando talher aí. Dias de rabada. E o tempo aqui em Salvador continua instável. Uma nuvem gigante ali. Acabou de cair um pancadão de chuva. E o balanço continua aqui no seco. Já com a pintura de Copper Coat colocada, aplicada. E essas faixinhas que ficaram muito lindas, que pintaram ontem. E agora falta o polimento do costado e a pintura lá em cima no convés e cockpit. Qual é a decisão do momento aí, rapazes? A decisão é caos, correria, loucura. Tudo nunca sai como simplesmente a gente pensa. É a porca. Porque, né, o nosso raciocínio é tão simples. A vida seria mais fácil se as coisas dessem certo. A porca teve um problema de deterioração aqui, ó. A cor de rosa, tá toda frágil, quebradiça. Já saiu arrastando material.
E agora, para fazer a rosca certinho aqui, a gente vai tirar o eixo para já conferir se está empenado, se tiver algum problema. Daí o torneiro já faz as porcas certinho, já faz umas reservas, né, para colocar junto com o hélice. Uma pergunta que o pessoal sempre faz é qual que é esse material aí? O pé de galinha existe de bronze e de latão. E o latão, acho que foi feito a porca aqui. Aí ela tem uma durabilidade muito menor, que fica só esse farelo, parece um isopor. Já seria fazer de bronze. Bronze puro. Bem mais. Ou inox mesmo. Não acho que o inox no inox ela trave, assim. E é mais barato que bronze, não? Dá problema sim, que o bronze puro é. Por isso que eles acabam fazendo desse jeito aqui. Mas ainda bem que foi visto a tempo isso também. Então era hora de tirar o eixo do motor. E aí? Fizemos o acesso. Eixo. Tá tudo bagunçado. Essa parte embaixo da cama eu admito que a instalação tá muito feia e eu quero arrumar. Eu sabia que aí eu ia levar uma surra do Server Sincerão. E eu levei uma bronca pra essa bagunça, mas não achei o take aqui. Eu acho que tá no vídeo que eles fizeram no canal deles. Segue eles aí, Velho Jack SN aqui no YouTube. Mas por enquanto o negócio era desacoplar a flange para então tirar o eixo. A flange é presa no motor com esses 4 parafusos. E tem um outro parafuso por dentro, bem no meio da flange, que solta o eixo. Como muito da mecânica, nem é difícil, mas soltar a porcaria do parafuso que é bem demorado. Mas para não ficar chorando as pitangas aqui, não foi tão difícil assim, o motor é bem novo. A flange ficou bem suja de ferrugem nesses 4 anos. Eu acho que deveria ter sido pintada na instalação do motor. É algo que eu vou fazer agora. É encaixar o hélice velho lá e travar com o toquinho. O flash dele. Aí você podia pedir pro Fabrício. A Angie pediu para nós. É fazer a mesma coisa que fizemos quando tiramos o hélice. O eixo é preso conicamente também. Então, mesmo com o parafuso solto, não sai de primeira. Às vezes precisa de uma massagem relaxante. Tem horas que não é jeito, é força. Uma dica técnica, uma malandragem que eu até não costumo falar muito, mas daí eu frouxo a porca, deixo ela na ponta do eixo, coloco 2 parafusos de volta da flange e vou apertando e uso ela mesmo de sacador. Malandragem! Tantas magias, dos segredos, dos mágicos. Quanto Jeep, velho! Você não teve que mexer, né, garotão? Então, misturando técnica, malandragem e força, foi saindo aos poucos. Que problema essa porca de bronze me causou. Mas, além do gasto do tempo, é uma oportunidade também de revisar todo esse conjunto aí. Essa era a chaveta do eixo. Depois, era só puxar ele lá por baixo. Essa operação aqui, normalmente, quando o leme está no lugar, é meio que impossível fazer. Aí precisa tirar o motor lá de dentro para o eixo sair lá pela frente. Alguns barcos, como os Benetôs, alguns barcos projetados para isso, eles fazem a saída do leme aqui descentrada um pouco da folha do leme. Aí é possível você tirar o eixo por baixo sem precisar tirar o motor e sem precisar tirar o leme. No balanço dá assim, a gente tirou o eixo com o leme no lugar há 4 anos atrás. Olha aí o eixo. Tô indo levar essa bagaça. O que eu tenho que levar aqui? Vamos ver. Vou levar o eixo, a porca antiga e a flange para um torneiro. Vou fazer 2 porcas, uma reserva e dar uma checada no eixo também para ver se está tudo certo. Isso aumentou um pouco mais os custos, mas ao mesmo tempo eu gostei de revisar isso. Muito atlético. As buchas ainda estavam excelentes. Ser um bom comandante é muito mais do que ser bom em trimar as velas, ler uma carta náutica ou essas coisas mais óbvias de se pensar para quem começa. É também conhecer o seu barco, conhecer você e a tripulação e saber dos pontos fortes e fracos de cada uma dessas partes. Então essa reforma é também uma reciclagem para saber mais sobre o barco e sobre o que eu sei dele. Um update para saber como estão coisas que eu não desmontava há anos, ou em alguns casos, que eu nunca tinha desmontado nos 7 anos que o balanço é meu. Já tendo na mão a nova porca que o torneiro fez de um dia para o outro, o que é maravilhoso, era o dia de botar tudo de novo no lugar. O leme estava pronto também, só o quadrante ainda não, mas o barco pode ir para a água sem ele, não tem problema. Nesse ponto eu começava a sentir que o balanço começava a virar um barco novamente. Com isso daí já dá para sair velejando, não tem motor, mas velejando dá.
O eixo do leme estava ok, já não estava mais entrando água na folha e tanto ele quanto o encaixo dele estavam pintados. É legal que não tem folgas, mas entra razoavelmente fácil, sinal que a bucha está boa. A gente deu uma olhada nela, ela parecia ok também. Depois de botar ele no lugar, o Fabrício ia lá colocar a trave. Olha ele aí em cima. É essa peça de bronze aí que segura o leme para não cair. Vai esse pino de segurança e tem um parafuso que aperta ela contra o eixo. A gente apertou, mas notou que tinha algo errado. Faltava uma arruela embaixo. Normal. Ainda bem que vimos. Mas agora sim, as coisas vão voltando pro lugar. Bem na hora que o cara dos adesivos chegou pra colocar, cara, eu falei pra ele que de tarde ia secar. A chuva bateu forte. O que não é nenhuma novidade pra quem tá acompanhando o canal nas últimas semanas, né? Tem chovido pra caramba o tempo inteiro aqui. Mas isso não impediu o Luciano de cumprir a sua missão. Vai ser com chuva mesmo. Já gostei. O nome do barco continua o mesmo, mas eu incluí esses detalhezinhos na lateral. Eu espero que vocês gostem. Eu vou amar olhar pra eles. Nem a chuva detém esse cara, meu. O numeral vai ser colocado no lado também. Não é obrigatório, mas identifica bem o barco e eu acho que ficou muito legal. Aos poucos vocês vão conhecendo a nova cara do balanço. Eu também estou bem curioso para ver como vai ficar no final. Há coisas na reforma que não são só funcionais, mas nós somos animais simbólicos, todos os humanos. É gostoso arrumar a fachada da casa, dar um prazer e melhorar a autoestima. E tudo, cara, a gente não se entrega, não tem essa. Pode chover. Baiano, pô. Colocou o hashtag sal? Coloquei, o logo do hashtag sal vai mudar pra aquilo lá, ó, um pouquinho maior o hashtag. Essa é uma Aí novidade. vai ser a inauguração. Menos sal, mais hashtag. Vai ficar meio mais da saúde. A inauguração vai ser com o barco aí, dando água. Será que essa altura eu já troquei nas redes sociais? Como já vi um outro barco chamado Balanço, segundo a capitania eu tive que mudar o nome do barco para Balanço 1. Mas no meu coração é sempre o Balanço. É o balanço. Alguém aí sabe que barco é esse que tem o nome de Balanço também? Sim. Depois disso colocamos a flange no lugar para poder pintar o eixo, o hélice e o pé de galinha lá fora. A flange está perfeita agora. Que serviço bom, rápido e incrível, cara. Sem folga. Justinho, sem prender, sem empenamento. Massa, cara. Não, e o Fabrício botou direitinho aqui, voltou, Aqui, mediu, ó. foi legal. Tinha um empenamento no eixo um pouquinho? Pouquinho, ele falou muito pouco. É, porque agora apareceu uma folguinha, que é normal, assim, que antes não aparecia. Sinal de que tinha algum desalinhamento aqui. Você diz uma folga aqui Assim, daqui, ó, que antes não tinha esse joguinho, que é mínimo, que é o que tá dentro super do esperado. Precisa ter um pouco de folga, né? Ele tava meio forcado, meio travado. E isso acontece quando o eixo tá meio flexionado, ele pega aqui dentro da bucha. Eu peguei já 2 vezes cabo com hélice, pode ter numa dessas. Mas era baixa rotação, sim. Você acha que pode ter uma melhora de desempenho com hélice novinho ou não é bobagem? Isso aqui ele é um passo diferente, né? Você vai perceber a diferença. O ataque dele é um pouquinho maior. Mas o outro não tava tão, mas tinha umas cavidadezinhas, tinha umas... Não, disso aqui pra deteriorar e começar a apodrecer igual o meu é rapidinho. Tá desde 2008, né, Tá cara? vendo? Olha, ele começa a criar essas... Sim. Pô, mas se sujeira já influencia, eu não duvido que isso aí influencia um pouquinho, cara. Aí começa a cavitar, entende? Uhum. Isso aqui mesmo começa a cavitar, começa a fazer daí buraco por cavitação. Né? Massa, buraco, baita hélice. Eu preciso fazer um outro reserva pra mim. Essa aí vai ser minha reserva. Eu realmente estava muito deteriorado, não tinha mais. Eu tava perdendo material, assim, eu tava
umas boqueiras, assim, buraco. E aí, bateu um rango? Bora almoçar! Então batemos aquela feijoada no restaurante do clube antes de partir para a próxima fase. A gente vai usar uma tinta muito tecnológica no balanço, a Prop One. Ela cria uma camada de polímero de silicone não tóxico, tão lisa que a vida marinha não consegue se segurar e cai. Além de não grudar em cracas, com essa tinta o consumo de combustível cai bastante também. A gente limpou o material para tirar qualquer sujeira ou oxidação até ele ficar brilhante. Depois enxaguou com bastante água doce. E aí então foi a hora de passar o Prop Wash, que é um produto que acompanha o kit e faz uma limpeza mais pesada. Os metais precisam ficar muito limpos para garantir que a tinta tenha uma boa aderência. O Prop Wash garante que não tenha nenhuma gordura ou outro tipo de contaminante também. E depois dele, uma outra boa enxaguada com água. O próximo passo é limpar com pano branco até que ele fique limpo mesmo depois de esfregar bastante contra o metal. Então começa a aplicação do primer de aderência, que tem essa cor amarela, bem viva. Ele tem um catalisador, é um material bicomponente. O processo todo tem um tempo para acontecer, você não pode esperar nenhuma das camadas secar por completo. As demãos são aplicadas quando a tinta está ao toque. Agora é a vez do polímero de silicone, que é a camada que realmente repele as cracas. O outro é apenas o primer de fixação. É uma demão bem generosa. E eu estou resumindo aqui bastante o processo. Se você for aplicar, é bom dar uma olhada no manual antes. Massa que vai ter uns 2 anos aí de proteção do hélice também, do eixo, né? Não fica em contato com a água do mar. Não. Se você quiser comprar essa tinta, entre em contato com a Mar Aberto Náutica. O Instagram aparece na tela e na descrição tem o site também para você saber mais. Eu acho que vale bastante a pena. 36º dia. O balanço não foi para a água e o survey ainda não acabou. Amanheceu o balanço. Pronto para ir para a água. Só falta botar o anodo ali, mas isso é rapidinho. Cara, fica um silicone aqui assim, ó. Que incrível. Difícil dizer a sensação de tocar, né? Mas é incrível. E aí em todo o eixo aqui também, né? Aqui é o espaço para nodo, tirar essa fita aqui e botar nodo daqui a pouco. Olha, todo protegido. Muito legal. Esse é o espaço que a gente deixa não pintado, cara, para botar o anodo que vai aqui. Que é o que protege eletricamente aqui, eletronicamente, sei lá, a peça, para não ter corrosão. Se você não coloca o anodo, que é aquele carinha ali, ó. Se não colocar ele, vai durar pouco o eixo, o hélice, né? Então sempre tem que trocar. Ele dura alguns meses, difícil dizer quanto. E você tem que ficar ligado e trocar. Pode ser trocado embaixo d'água, mergulhando, geralmente é assim. E aí, tipo, se ele não sumir, cara, ele tem que morrer, porque ele vai, é um anodo de sacrifício, né? Se ele tá durando muito, é sinal porque o tamanho instalado ele não é muito legal. E uma das coisas que pode acontecer é, por exemplo, ter entre ele e o eixo não ter um contato bom, né? Um contato elétrico bom. Então, por isso que a gente não pinta ali, não pode pintar. Nem ele, senão ele não vai ter contato com a água, que é também parte do que a gente quer, né? Cara, isso aqui eu achei uma coisa genial. Quando bota um parafuso só, ele não cai, ó. Parece que tá bem firme, assim, porque coloca mergulhando, é muito difícil manter esse monte de pecinha na mão, né, cara? Bem difícil. Quando cai, às vezes é fundo, mas nem é isso. É que quando cai no lodo no mar é muito difícil achar uma porca com um parafuso. Muito difícil. Ele se enterra, assim, não é fácil. E se ele se mantém ali paradinho, pelo menos assim, só até você instalar, né, com só um parafuso enfiado, cara, é muito mais fácil instalar. Eu gostei desse anodo de 4 parafusos. Interessante. Vamos ver se ele funciona. Tá aí o anodo, cara. Eu espero que esse aí não solte, porque os outros têm soltado depois de um tempo. Tem que dar um reaperto, né, depois de um tempo, mas tem soltado muito, assim, sabe? E aí bate no pé de galinha ali, é um saco. Acho que é legal tanto porque tem 4 parafusos e aqui ele
Tem um espaçamento bom aqui, aí tipo, se ele corrói, os parafusos continuam apertando, né? Claro, se ele corrói aqui não, né? Mas, não sei, vamos ver. Tem que apertá-las. Ai, meu Deus, um gato preto, antes de descer o barco. E aí, é um bom ou mau presságio? Bom, eles estão por aí, e aqui no Aratu Yacht Club eu nunca ouvi falar de problemas para descer barcos. Então, eu acho que tá tudo certo. Olha lá ele. Olha lá. Posso passar aí, meu? Manda-chuva. Tranquilo? Tranquilamente. Aqui já tem aqui, ó, parceira. Ó lá. Parceiro, sei lá. Devem dar até sorte. Ou no mínimo, tem menos ratos por aqui. Talvez eles tenham algo a nos ensinar. A ter uma vida que é uma homenagem à sua natureza, por exemplo. Algo que buscamos quando moramos em um veleiro. Um gato jamais ficaria em uma situação desconfortável por muito tempo. A gente nem sempre consegue. Ou talvez observando eles, aprendemos que conforto não é luxo, é encaixe. Que é possível ser fiel a si mesmo em qualquer canto. Eu sou um ser humano de muitos cantos. Migratório até você poderia dizer. No momento, tem uma força magnética, mágica, daquelas que cientistas nunca conseguem descrever 100%, que me chama desesperadamente para o norte. O que tem lá? Eu não sei. Vou descobrir e quando souber eu prometo que posto aqui para você. Mas eu aconselho que você migre por conta própria também. Não só pelos olhos dos outros. E aconselho também que algumas vezes você seja como os gatos. Que você se acomode onde a natureza permita ser o que você realmente é. A vida de um gato não é fácil. Às vezes é até perigosa. Mas é a única que permite ser gato. Com sorte, você também não vai se acomodar na vida que não permite você ser o que você realmente é. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.